Olá, pessoal, voltamos e estávamos falando do que mesmo? Do que? Vocês se lembram? Bom, estávamos falando daqueles veículos que têm prioridade no trânsito, certo? Prioridade de deslocamento. E aí, então, a gente estava falando dos veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento, os veículos de polícia, de fiscalização. Bom, então só para fazer uma lembrança rápida, né? Esses veículos têm prioridade de trânsito, certo? Mas gozam de livre circulação, então não estão proibidos de circular, por exemplo, em alguns lugares que tem rodízio, enfim, eles não têm essa barreira, esse óbice de circulação, eles gozam de livre circulação e estacionamento e parada em circunstâncias ali de salvamento. Ok, o que devemos prestar atenção? Que eles devem estar em serviço de urgência e devidamente identificados. De que forma? Com alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, certo? Então ele tem que estar com aquela sirene ligada, não só o alarme sonoro, como o alarme, a questão luminosa ali acionada para que ele demonstre que ele está em serviço, que ele está em atendimento de uma situação de emergência, de urgência. Ok, então tem algumas disposições que eu queria conversar com vocês também sobre estes veículos especiais. E quais são? Primeiro, letra A. Então lembrando que a gente está aqui, ó, no inciso 7º, tá bom? Quando os dispositivos estiverem acionados, que dispositivos? Sonoro e luminoso. Nossa, a letra da professora tá horrível, né? Mas enfim, é sobre o que a gente estava falando aqui. Dispositivos de som e de luz, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, exatamente para que eles possam ultrapassar, indo para a direita da via e parando se necessário. Para quê? Para que o veículo ali em situação de urgência, de emergência, que esteja acionado, possa passar para ir para o local de atendimento. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão fazer o quê? Aguardar no passeio, só atravessando a via, quando o veículo já tiver passado pelo local. Então, nada daquilo de sair correndo para atravessar na frente da ambulância, da viatura. Isso não vai dar certo e, além de tudo, vai ser considerado que o pedestre é quem estava errado naquela situação. Então, se o pedestre for atropelado, não adianta querer que se responsabilize o motorista, porque o motorista estava ali numa situação de urgência, de emergência, num carro desta situação especial aqui do CTB, certo? Que mais? O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando, óbvio, né, efetiva a prestação do serviço de urgência. Ou seja, só tem como usar o dispositivo sonoro, a sirene, o dispositivo também luminoso, quando realmente for uma situação de urgência e não apenas em qualquer situação, certo? Por último, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida, ok? E com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste código. Então, ainda que haja esta prioridade destes veículos, quando eles forem fazer uma eventual ultrapassagem ou passar num cruzamento, isso também deve ser observado ali com as devidas precauções, com os devidos cuidados para não causar um acidente ali na circunstância, certo? Vamos embora. Bom, os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento. Então, quando for um serviço ali que esteja, por exemplo, um serviço da prefeitura daquele local, né, da prefeitura daquele município que está realizando um trabalho na via e que inclusive deixa a gente bem irritado quando eles estão ali, porque a gente sabe que o trânsito lá para trás já fica imenso. Enfim, ainda que isso aconteça, se eles estiverem prestando um serviço de utilidade
pública, quando em atendimento na via, gozam do quê? De livre parada e estacionamento no local da prestação do respectivo serviço, desde que devidamente sinalizado, devendo estar identificado na forma estabelecida pelo CONTRAN, claro. Porque não basta que ele simplesmente pare na via e ok, é um veículo enviado pela prefeitura, é um caminhão que está ali com homens, com pessoas ali para fazer o devido reparo no asfalto da via. Ok, mas ele deve sinalizar previamente para que essa situação seja ali controlada e que possa ser feito o respectivo desvio do trânsito pela autoridade de trânsito competente para executar as medidas que a gente já viu lá dos órgãos do Sinetran, certo? Do Sistema Nacional de Trânsito. Bom, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Lembrem-se sempre dessas direita, esquerda, embora no dia a dia a gente acabe sabendo, é importante porque na hora da prova é isso que eles vão querer pegar, é nesses pequenos detalhes, é nessas pequenas normas que são de grande importância, então a gente tem que concentrar nelas. Obedecida à sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto. Então, é aquela, como eu sempre digo, toda boa regra tem a sua exceção. Então, a ultrapassagem deve ser feita pela esquerda, obedecendo às normas, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizado o propósito de entrar à esquerda. Então, se o veículo que está à frente já sinaliza que vai entrar à esquerda, a pessoa que vem atrás não pode ultrapassar pela esquerda porque, obviamente, vai acontecer um acidente, uma colisão. Então, a exceção é apenas neste caso, certo? Que mais? Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo, certo? Exatamente para evitar uma possível colisão. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro, certo? E por último, a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que a sua manobra não ponha em perigo ou não obstrua o trânsito que venha em sentido contrário, certo? Então, a pessoa ainda que esteja fazendo as ultrapassagens, que vai precisar fazer ali uma manobra, certo? De ultrapassagem, ela deve observar tudo isso. Ela deve observar o veículo que vem ao seu lado, à sua frente, enfim, ela deve observar todo o contexto do trânsito, conforme essas diretrizes aqui, para evitar uma possível colisão e mais ainda, a sua responsabilidade em relação a essa colisão. Certo, pessoal? Que mais? Ainda sobre a efetuagem de ultrapassagem. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida com o quê? Com a luz da seta, certo? A luz indicadora da direção do veículo ou por intermédio de um gesto convencional do braço. Que inclusive isso muitas vezes até é importante porque você direciona a pessoa com o braço e muitas vezes a pessoa não está prestando atenção como deveria na sua seta ligada. Então isso também é autorizado por meio do braço de um gesto convencional e isso também é autorizado que seja feito desta forma. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança, para que não cause ali um problema com aquele que vem ao lado, uma colisão. Retomar, após a efetivação de manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou, mais uma vez, fazendo o gesto convencional com o braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Certo? Todas essas diretrizes em relação à ultrapassagem devem ser observadas pelo condutor e, óbvio, vocês aí devem conhecê-las, certo? Os veículos que se deslocam sobre trilhos, óbvio, terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação.
Afinal, creio que ninguém vai querer ali disputar espaço com o trem quando vai passar ali numa via em que há trilhos e que vai haver ali a possibilidade do veículo, do trem estar passando na hora que o veículo passar. Então, é óbvio que a prioridade é do veículo que se desloca pelos trilhos, certo? Que mais? As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11, acabamos de ver, aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela faixa da direita. Ou seja, aplicam-se a todo motorista que for fazer a ultrapassagem, certo? Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, acabamos de falar sobre ele, em ordem decrescente, os veículos de maior parte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos todos pela incolumidade dos pedestres. Ou seja, pessoal, o que é importante a gente destacar aqui é como a gente tem aqui uma ordem de prioridade da proteção que deve ser feita em relação no trânsito, certo? Ordem de prioridade. E como é definida essa ordem de prioridade? Decrescente porque é do mais forte para o mais fraco. O mais forte, o maior, aquele que pode causar maiores danos, protegendo aquele menor. Então, é isso que a gente vê aqui. Os veículos de maior parte devem proteger, devem zelar pela segurança daqueles de menor porte. Os motorizados por aqueles que não estão motorizados. E, por último, todos devem priorizar a segurança dos pedestres, sejam as pessoas que estejam ali, ciclistas, motoristas de ônibus, de carro, de moto, enfim, todos juntos devem proteger o pedestre. Então é importante a gente conhecer aqui, embora de até fácil aferição, de fácil entendimento, que é óbvio que o maior deve proteger o menor, mas é importante que vocês conheçam que isso existe efetivamente no CTB, certo? Que mais? Artigo 30. Todo condutor, ao perceber, vamos mudar aqui a nossa canetinha de destaque, ao perceber que o outro, o outro o segue e tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá. Então aqui a situação é diferente. Vai ser a conduta que deve ser adotada por aquele que percebe que alguém quer ultrapassá-lo. E qual é a conduta? Bom, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deve deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Óbvio, para não causar uma colisão ali. Ele deve se deslocar para a faixa da direita para aquele que vem tentar ultrapassá-lo, buscar ultrapassá-lo, que o faça pela esquerda, como determina o CTB. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se na qual está circulando sem acelerar a marcha, de forma que o outro prossiga ali com a ultrapassagem pela esquerda e não haja qualquer tipo de colisão, de acidente. Certo? Então é isso que nos diz aqui em relação ao condutor que está no veículo que está para ser ultrapassado, como ele deve agir. Não basta que ele acelere, porque isso pode causar um acidente. Ele deve ali observar o contexto da situação para que o outro possa realizar a manobra de ultrapassagem com segurança. Importante, os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que outros veículos que queiram ultrapassar possam se intercalar na fila com segurança. Isso está no parágrafo único do artigo 30. Ou seja, aquele que estiver conduzindo um veículo mais pesado, ele deve observar também uma distância entre um outro veículo para que possa haver essa circulação aí pelos veículos menores. Então, numa estrada numa rodovia em que há veículos pesados, como caminhões, com veículos de passeio, como carros, deve ser observado isso pelo motorista do caminhão, certo? Que mais? Artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado
Vejam bem o destaque. Efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá fazer o quê? Reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Pessoal, quem que faz isso? Quem que faz? Me respondam aí do outro lado. Pouquíssimos motoristas, né? Porque a maioria dos motoristas, quando o ônibus está na via e vai parar no ponto, faz o quê? Fica desesperado para ultrapassar. Então, vamos, todos nós, e aí eu também me incluo, a gente tem que ter segurança, é a responsabilidade de todos atuar no trânsito, conduzir seu veículo também se preocupando com o contexto geral do que está acontecendo. Porque se você ultrapassa um ônibus, muitas vezes, e isso já aconteceu muito, infelizmente acontece, você acaba atropelando uma pessoa, um passageiro que está descendo do ônibus, porque ele acaba saindo por trás do ônibus, enfim. Isso é o que deve ser respeitado, é a regra do artigo 31. Deve ser feito o quê? Uma redução de velocidade ou mesmo parar, esperar que aquelas pessoas desembarquem para que não haja nenhum tipo de incidente ali, ou um acidente de maiores consequências com vítimas, inclusive, certo? O condutor, artigo 32, o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos, em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Então aqui, essa é uma norma proibitiva, porque ela traz aqui uma conduta, vou até colocar em vermelho para vocês, que é a proibição de se ultrapassar em cima de pontes, de viadutos, ou seja, de vias que tem ali, que são mais estreitas, que não tenham visibilidade suficiente. Então, está proibida a ultrapassagem, certo, pessoal? Bom, nas interseções e suas proximidades, o condutor também não pode efetuar ultrapassagem. Não nos esqueçamos disto. Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Certo? Isso deve ser observado por aquele que busca fazer uma ultrapassagem sempre. Já falamos bem sobre isso. Artigo 41. O condutor de veículos só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Então é aquela buzinada breve, né? Não é enfiar a mão na buzina, porque isso causa inclusive um desconforto. Vimos lá atrás no comecinho da aula que um dos objetivos do trânsito é também o conforto, certo? Fora das áreas urbanas, a utilização da buzina deve ser necessária quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Porque muitas vezes a pessoa não está atenta e isso faz com que a atenção dela seja despertada para essa ultrapassagem. Bom, nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Isso também é de grande importância. Para quê? Para evitar uma colisão traseira. Artigo 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas, a intensidade do trânsito, obedecendo os limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Observem que também andar devagar também não é uma atitude
aceita pelo CTB, pelo contrário, é uma atitude que não deve ser aceita, não deve ser feito desta forma, porque também pode ocasionar acidentes e porque também obsta ali a fluidez do trânsito, que a gente também viu que é um dos objetivos de todo ali o deslocamento dos veículos, enfim, deve ser de uma forma fluida, para que todos possam, não haja grande perda de tempo ali desnecessária. Então, um veículo que anda muito devagar também pode prejudicar o deslocamento natural do trânsito, certo? Já volto para conversar com vocês sobre os outros dois incisos, vamos fazer uma breve pausinha aqui. Até daqui a pouco.